O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, anunciou que vai se licenciar do mandato parlamentar e permanecer nos Estados Unidos, onde ele já está há mais de 20 dias. Justificou a decisão dizendo que vai buscar, no exterior, punição para o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito em que o Jair é acusado de tramar um golpe de Estado depois das eleições de 2022. Assim que o filho anunciou a fuga, Jair Bolsonaro convocou uma entrevista coletiva e agradeceu Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, por abraçar o filho no país. Bolsonaro chorou e disse que Eduardo está se afastando do cargo para combater o que ele chamou de nazifascismo. Com a saída do Eduardo, a vaga na Câmara pode ser dada pelo missionário José Olímpio, de 68 anos. Filiado ao PL, Olímpio foi eleito deputado federal por 2 mandatos, entre 2011 e 2019, e ele se define como um defensor dos valores cristãos e familiares. Quinta-feira, 20 de março de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o nosso repórter do iclnoticias.com.br, que é o Igor Melo, que vai falar comigo, trazer um pouco, puxar a capivara do Eduardo Bolsonaro hoje. Vai ajudar a gente a entender um pouco desse histórico. Igor, prazer te receber mais uma vez, seja muito bem-vindo. Gabi, é um prazer estar aqui de volta no Em Detalhes mais uma vez para a gente bater um papo sobre esse tema tão quente aí do noticiário dessa semana. Vamos bater esse papo começando pela decisão mais recente do Eduardo, anunciando que vai ficar nos Estados Unidos, que vai se licenciar do mandato. Eu quero começar te perguntando o que a gente sabe até agora, porque essa decisão está sendo tomada, que ele diz que é a decisão mais difícil da vida dele, está sendo tomada no momento em que a gente tem o julgamento do 8 de janeiro se aproximando, na semana que vem, no dia 25 de março, a gente começa o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Também uma pressão pela apreensão do passaporte do Eduardo, que depois acabou não se concretizando por decisão do próprio STF, mas enfim, tudo isso acontecendo e Eduardo toma essa decisão. O que está por trás de tudo isso? Olha, me parece que essa questão da apreensão do passaporte foi muito mais o argumento que ele utilizou para justificar a medida do que um risco real, Porque, só para recapitular, o Eduardo não é denunciado nem indiciado em nenhum desses inquéritos até o momento que já foram concluídos pela PF, pela PGR, relativo seja ao golpe de Estado, a questão das joias. Em nenhum deles o Eduardo está ali na linha de frente, Ele chega a ser citado pontualmente, como é o caso do golpe, onde o Mauro Cid fala que ele fazia parte da ala mais radical, que defendia para o pai dar um golpe, mas ele não tem nenhuma implicação criminal para ele imediata. E essa própria medida dos deputados do PT de pedir a apreensão do passaporte é uma coisa muito mais política do que com chance de prosperar. Ninguém imaginava que o STF fosse determinar a apreensão do passaporte dele. Então, a meu ver, é muito mais uma cartada de tentar sensibilizar esse público de extrema-direita dos Estados Unidos, os deputados republicanos e o próprio governo Trump, do que propriamente ele dar sob risco de sofrer algum tipo de medida cautelar, enfim, que levasse à apreensão do passaporte. Eu concordo contigo, e tanto que essa decisão foi mantida mesmo depois do Supremo decidir não investigar o Eduardo Bolsonaro nesse caso e nem apreender o passaporte também. Agora, politicamente falando, o que significa essa decisão também? Porque o Eduardo ele já estava fazendo viagens, inclusive com outros parlamentares, entrando em contato politicamente e
agendando reuniões, enfim, tendo encontros com parlamentares também republicanos e da extrema-direita dos Estados Unidos, né? E o próprio Jair Bolsonaro pode, politicamente, depois tentar abrir um caminho, talvez seja o único caminho hoje, né, por conta desse alinhamento com o Donald Trump, em que ele possa pedir asilo político. Mas qual que vai ser o esforço agora? E todo mundo no entorno dos Bolsonaros diz que o objetivo mesmo do Eduardo agora é capitanear, claro, politicamente isso, mas também se aproximar do grupo ali no entorno do Donald Trump, também do Steve Bannon, não, né, do Elon Musk agora. Steve Bannon foi no passado, já próximo ao Eduardo Bolsonaro. Eu creio que a gente está vendo nas últimas 2 semanas aí uma inflexão do clã Bolsonaro, assim. Me parece claro que eles desistiram completamente de uma estratégia de defesa jurídica e estão indo para o campo da política. E no campo da política, o discurso que eles estão fazendo de uma maneira articulada, a gente teve, por exemplo, o Bolsonaro falando isso antes da manifestação, na manifestação o tom foi o mesmo, o pronunciamento do Eduardo, e agora, depois, o Bolsonaro, depois do pronunciamento do Eduardo, que é sempre num tom de o Brasil é uma ditadura, não existe democracia no Brasil e precisamos de uma intervenção externa para normalizar a vida democrática brasileira, assim. E eu acho que esse gesto do Eduardo tenta criar como eu falei, tenta criar um fato político nesse sentido, de olha, sou um deputado, filho de um ex-presidente, estou sendo obrigado a me exilar nos Estados Unidos porque eu não posso voltar em segurança para o Brasil. O que é uma grande mentira, né? O Bolsonaro estava andando de jet ski outro dia no carnaval, então assim, não é como se essa família estivesse aí clandestina, é, com medo do STF, né? Mas me parece que o esforço é muito esse, de tentar construir uma narrativa, e aí tanto para o público externo, para tentar conseguir esse apoio da extrema-direita internacional, mas também para manter as rédeas da extrema-direita no Brasil, né? Porque a gente está vendo aí quase que abertamente uma discussão sobre quem vai ser o nome que vai substituir o Bolsonaro nas urnas, né? E quando eles tomam esse tipo de atitude, me parece também ter um efeito de para o Tarcísio e para outros nomes da extrema-direita que são presidenciáveis, de sinalizar, olha, estamos aqui tentando uma alternativa. Se você bota a cabeça para fora agora, você está minando esse esforço da anistia, enfim, de uma mudança no quadro jurídico deles, né? Com certeza. E tem também essa tentativa de tentar sensibilizar a base deles. O Eduardo Bolsonaro chorou falando sobre o afastamento do pai. O próprio Jair também foi falar com a imprensa chorando a respeito disso, né? Sobre o anúncio do Eduardo, enfim, agradecendo ao Trump, né? O Jair Bolsonaro agradecendo ao Trump, porque vai abraçar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Eu queria saber como que você tem acompanhado esses pronunciamentos do Eduardo, que tem sido muito midiático desde que tomou essa decisão de fugir para os Estados Unidos, né? Agora, como é que tem sido o pronunciamento do Eduardo? Qual é o tom que ele tem utilizado? O que ele tem falado sobre o que ele pretende fazer nos Estados Unidos e as alegações que ele tem dado, né? Porque ele está conversando muito com canais da extrema-direita, né? E da direita. Ele tem falado com muita frequência desde que ele anunciou nas redes sociais que ia ficar nos Estados Unidos. Eu acho que o discurso dele tem duas dimensões. Uma é uma dimensão emocional, que serve até essa coisa de chorar, de falar do afastamento da família e tudo mais, serve até como uma vacina para um certo desgaste que o clã Bolsonaro vinha tendo com o próprio eleitorado deles com a questão da anistia. Porque estava muito claro para todo mundo que eles não estavam preocupados com a suposta senhorinha que foi presa com a Bíblia na mão, né, que eles falam no 8 de janeiro, que eles estavam preocupados com a anistia do Jair Bolsonaro. Então, eu acho que parte dos fatores que ajudam a explicar o fracasso da manifestação desse último final de semana é isso. Assim, tipo, todo mundo sabe que não é uma pauta real do movimento, é uma pauta dele, é uma pauta do Jair Bolsonaro. Quando o Eduardo Bolsonaro se vitimiza, né, usando uma estratégia que o pai usa desde sempre, que é se vitimizar, se colocar nessa posição de perseguido, e chora falando do afastamento da família, dos filhos pequenos, do pai, ele se coloca numa posição análoga a essas pessoas que estão presas pelos atos golpistas.
E aí, de alguma forma, tenta sensibilizar esse público mais radical de que, olha, eu sou um de vocês, eu também sou vítima disso. E quanto à questão política, ele até estava dando uma entrevista agora há pouco num canal de extrema-direita, onde ele detalha, assim, ele abriu 100% qual é a estratégia dele, que é conseguir conseguir uma sanção ao Alexandre de Moraes, mas não de qualquer forma. O que ele está trabalhando é tentar uma ação análoga a que o governo dos Estados Unidos tomou contra os procuradores do TPI, o Tribunal Penal Internacional, depois que houve um mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por conta dos crimes de guerra na invasão de Gaza. Ele chegou a falar, porque no caso do TPI não foi só o procurador, foi toda a equipe dele. E a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro tem um conflito aberto, por exemplo, com os delegados da Polícia Federal que trabalham nos inquéritos relacionados ao STF, né? O Fábio Chor e outros. Então já ofendeu publicamente, é alvo de procedimento contra isso. Então o que ele está sinalizando todo mundo vai pagar, não só o Alexandre de Moraes. Parece que a estratégia dele em relação ao governo Trump é essa, de conseguir uma sanção análoga sob o argumento de que essas pessoas estariam violando direitos humanos, inclusive é até curioso, né? Porque no pronunciamento que ele fez antes de anunciar, um vídeo que ele gravou essa semana também, antes de anunciar a licença, ele usou uma expressão que me chamou muita atenção, que foi punir esses violadores de direitos humanos. E aí a gente precisa lembrar que a família Bolsonaro fez carreira na política atacando os direitos humanos. O Jair Bolsonaro e os filhos dele tinham no gabinete deles um adesivo escrito Direitos Humanos, esterco da vagabundagem. Então, quando eles se arvoram nessa defesa dos direitos humanos, assim, tem um lado irônico, mas tem um outro lado que é de confundir mesmo, de gerar uma confusão sobre esses conceitos, assim como o Bolsonaro falar em nazifascismo, por exemplo, né? Como ele falou ontem, depois do anúncio do Eduardo. Então, assim, eu acho que tem essas dimensões que estão se misturando um pouco. Vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa para te contar que a gente está com um programa, uma jornada esportiva que vai ser inaugurada em breve com uma aula com o Mark Kaelin, que é 6 vezes campeão do Ironman e foi eleito pela ESPN como o maior atleta de endurance de todos os tempos. Então a gente está falando aqui de aprendizados do esporte de alto rendimento que a gente pode aplicar na nossa vida, não só na nossa vida esportiva, mas na nossa vida pessoal também. Então vale muito a pena conferir. A gente vai ter nesse programa aqui do ICL reunir atletas como o Mark Kaelin, que eu já citei, também como a Joana Maranhão, que é muito responsável ali, ela que é medalhista olímpica, por tentar humanizar o esporte. A Formiga também, o Ronaldo da Costa, o Mihail Lopes, que é um lutador cubano. A gente vai ter diversas dessas personalidades aqui nessa jornada esportiva que o ESL está inaugurando. Nessa aula inaugural, você vai conferir essa conversa com o Mark Kaelin. Também vão estar presentes a Joana Maranhão, que eu já citei, e o Marco Schultz, que é um instrutor de yoga com mais de 25 anos de experiência. Então, vale muito a pena acompanhar essa conversa que eles vão ter com o Eduardo Moreira no dia 30 de março, que é um domingo, 8 horas da noite. Se inscreve em detalhesicl.com.br, você só vai perder 2 segundinhos se você parar agora, digitar no seu navegador, colocar o teu e-mail. E aí, volta aqui para a gente acompanhar a nossa conversa aqui no Em Detalhes. Vamos lá! Sem contar o encontro do Eduardo Bolsonaro com a ministra, a neta, na verdade, do ministro do Hitler, né, do Adolf Hitler, quando ele visitou o parlamento alemão. E essa não é a única viagem. A gente está falando aqui, eu citei viagens aos Estados Unidos, essa aproximação que ele teve com o Steve Bannon como articulador da extrema-direita, mas o Eduardo ele já fez e faz essas viagens já faz algum tempo, que ele acabou se projetando dentro da família Bolsonaro ali como o grande articulador da extrema-direita no mundo, né? Percorrendo para tentar contato com o entorno dessas lideranças ou com as próprias lideranças, né? Quando ele conseguia. Isso falando aqui de Benjamin Netanyahu, também na Hungria, já esteve em vários países com esse objetivo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que ele se projetou para ser esse articulador, né? Porque ele começou a carreira política, a
princípio, para trabalhar ali no Congresso. Até a gente pode falar também daqui a pouco sobre como o olavismo, né, talvez tenha aberto esse caminho para que ele começasse a fazer esse trabalho, né? O Eduardo ganhou essa projeção, acho que tem uma questão ideológica, que é essa que você falou, né? Ele foi aluno do Olavo de Carvalho e foi dentro da família, ele foi quem abraçou realmente esse ideário do Olavo de Carvalho. Acho que você vai lembrar, ele fez deu uma entrevista para a revista Piauí há uns anos atrás, e ele colocou empilhado num banco os livros que ele mais gostava. E vários deles eram livros do Olavo. Ele fez questão de fazer esse merchan para o Olavo de Carvalho, digamos assim. E ele também tem até questões do ponto de vista prático. Ele é o único da família que arranha inglês, né? Embora a gente já tenha visto que não é essa fluência toda, pelo menos não era. Eu acho até que ele melhorou nos últimos anos. Mas os outros irmãos e o pai não falam, enfim. Então essa comunicação fica mais fácil, mas ele também tem uma questão muito ideológica sobre isso. Até nessa entrevista que eu estava falando, tem dois pontos curiosos, que ele cita o Viktor Orbán, o ditador da Hungria, como grande exemplo de unidade na extrema-direita, de como a extrema-direita deveria se portar para combater o comunismo, na visão dele. E ele defende o projeto, né, ditatorial do Nayib Bukele também. Fala que elogia todas as medidas, assim, de que ele conseguiu uma super maioria no Congresso para aprovar o que ele quisesse, fez o impeachment de todos os ministros do Tribunal Superior lá de El Salvador, e aí conseguiu tomar uma série de medidas autoritárias, com uma repressão em massa à população, criou um presídio gigantesco, que é considerado o maior presídio do mundo proporcionalmente ao país onde ele fica, enfim. Então ele trata com muita admiração esses dois ditadores de extrema-direita, por exemplo. E aí a gente entra nessa questão do olavismo, que você falou. Ele foi aluno do Olavo de Carvalho, abraçou muito isso, como eu falei. Inclusive, ele é bem próximo da galera olavista que era do governo Bolsonaro, o caso do Felipe Martins, o Alan dos Santos, que não era do governo, mas extraoficialmente era, né? Muito por conta dessa relação. E então essa política internacional que ele faz é muito na perspectiva do olavismo, que é essa coisa do confronto entre a civilização cristã ocidental versus o comunismo enfim. E aí daí vem esse interesse por participar dessa liga da extrema-direita global, de alguma forma, né? Eu acho que vale a pena dizer também que o Eduardo, de longe, ele era o mais envolvido da família com o olavismo, mas o Flávio também teve um certo envolvimento. Ele chegou aí até a casa do Olavo de Carvalho nos Estados Unidos em 2012. Ele tomou um avião para entregar uma honraria da Assembleia Legislativa ali do Rio de Janeiro, né? Uma medalha Tiradentes, que é essa honraria que era o ídolo, vamos dizer assim, do Flávio Bolsonaro também. Então, isso foi introduzido na vida de toda a família. E acabou que, no fim das contas, o próprio Eduardo hoje tem um curso que é totalmente, assim, bebeu da água do Olavo de Carvalho para colocar esse curso no mundo, né? Porque é completamente conspiracionista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre como ele, de certa forma, assumiu esse papel. Depois da morte do Olavo, muita gente na extrema-direita viu que isso era, primeiro, um excelente negócio, né? Porque a gente está falando de milhares de pessoas que pagam por esses cursos. No caso do Olavo, era um curso eterno, então as pessoas ficavam ali sustentando ele por anos, não era uma coisa delimitada, né? E também de formação política, né? Você criar esses militantes extremamente fiéis, né? A gente via como eram as pessoas com o Olavo de Carvalho e também com o Bolsonaro. Então, assim, acaba que todos os objetivos deles são atendidos. Assim, e outros nomes da direita fizeram também esse tipo de movimento. Se não me engano, o próprio Nicolas Ferreira lançou curso. Nesse vácuo do curso do Olavo, muita gente tentou. Mas o Eduardo tem uma ação que é até mais ousada, que é a organização da CEPAC no Brasil, né? Que você falou do Steve Bannon, aí vem muito dessa relação com o Bannon, que a CEPAC é o grande evento da política conservadora nos Estados Unidos, que de algum tempo para cá virou um evento do trumpismo, né? Dessa alt-right americana, que recebe todo mundo, funciona um pouco como um hub
dessa extrema-direita mundial. Esse ano mesmo estava lá o Milei, enfim. Sempre tem o próprio Bolsonaro já foi em edições nos Estados Unidos quando era presidente, acaba que vira um ponto de encontro. E ele trouxe não só esse nome para cá, mas é um evento que movimenta muito dinheiro, que dá prestígio. Na edição passada, por exemplo, reuniu governadores, um monte de deputados federais, senadores, enfim, todo mundo que importa, digamos assim, na extrema-direita, faz questão de estar lá. E isso dá também um prestígio, um capital simbólico para ele muito importante, de ser o cara que organiza isso, né? Ser o dono dessa marca de alguma forma no Brasil. E também é interessante como o Eduardo Bolsonaro ocupou esse espaço também, justamente quando ele estava ali começando a articular espaço em, por exemplo, Comissão de Relações Exteriores. Ele queria ocupar esse cargo agora, recentemente, mas ele já ocupou no passado também. Em 2019, ocupou o cargo na Câmara, né, da Comissão de Relações Exteriores. E também ele tentou, em algum momento, estar à frente da Embaixada dos Estados Unidos, né, do Brasil nos Estados Unidos. Então, já faz algum tempo que ele faz esse movimento, e até surgiu aquele meme, que é muito famoso, que ele dizia que ele era qualificado para assumir o papel na embaixada porque ele já tinha sido chapeiro nos Estados Unidos, no Maine. Então, já fritei hambúrguer nos Estados Unidos, e aí virou um grande meme, né, que todo mundo relembra. E ele foi ressuscitado até recentemente agora, porque ele estava fazendo essa articulação na Comissão de Relações Exteriores. Também é interessante chamar atenção para isso, Igor, porque foi envolvido até o próprio presidente do PL, né, o Valdemar Costa Neto. Ele não se pronunciou publicamente sobre isso, assim, abertamente, mas todo o entorno e parlamentares do PL falaram com a imprensa dizendo que o Valdemar acabou ficando contra, né, se posicionando contra, e foi conversar com o Eduardo sobre isso, porque ministros do Supremo disseram: olha, a relação vai ficar ainda pior, né, porque já está muito desgastada a relação do Supremo Tribunal Federal com o Congresso. Então, esse cargo que já foi ocupado pelo Eduardo no passado, né, tem uma história aí que já se carrega, não é tão recente. A questão é que agora o ineditismo dessa história é porque ele diz que existe o alexandrismo, porque ele diz que o Alexandre de Moraes, né, está à frente da Gestapo, do Judiciário, e tudo isso que a gente vem acompanhando nos últimos tempos. Assim, você falou desse episódio da embaixada, foi nesse mesmo episódio que o Jair Bolsonaro falou como presidente que se ele podia dar filé mignon para os filhos dele, por que ele não ia dar, né? É verdade. Foi nesse mesmo episódio aí, que tem essa frase fatídica também. Assim, é o que a gente estava falando, o Eduardo tem esse interesse em ser essa figura das relações internacionais, né? Uma espécie de chanceler paralelo do bolsonarismo, alguma coisa assim. Eu acho que talvez a gente, assim, é complicado fazer a psicologia de botequim, né? Mas tem uma questão pessoal também aí, porque a gente via, por exemplo, como o Bolsonaro lidava com essas situações, né? Ele se colocava ali quase como uma tiete, como se tivesse, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Quando ele ia teve aquele episódio na ONU, onde ele ficou 1 hora no corredor esperando o Trump passar na Assembleia Geral da ONU, e o Trump não apertou a mão dele, assim, ele virou até meme na época. Enfim, a família tem esse deslumbre um pouco, e o Eduardo acho que leva um pouco para esse lado de eu quero ser alguém na mesa, né? Eu quero estar nessas conversas, enfim. Sobre isso que você falou do Valdemar, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Não estou falando que é verdade nem é mentira. Até o Eduardo, nessa entrevista que eu estava citando novamente, diz que é mentira. Mas, enfim, não tem como a gente saber, né? Esse bastidor. 100%. Mas, assim, essa narrativa também interessa a ele, porque se tem ministro do STF fazendo lobby por baixo dos panos para que ele não assuma um cargo que seria de direito dele no Congresso, isso de alguma forma fortalece a narrativa de que ele está sendo perseguido. Então, não sei até que ponto isso não seria do interesse do próprio Eduardo vazar esse tipo de história, né? Mas, assim, independente de ser verdade ou não, é possível que seja também, porque o Valdemar é um cara que age assim, né? Então a gente não tem muito como saber. Mas o Eduardo, assim, usa esse cargo tanto para essa questão da extrema-direita, mas também para fazer outros tipos de relações, né? A gente precisa lembrar que o Eduardo foi o primeiro integrante da família durante o governo Bolsonaro
que criou as pontes com as ditaduras de petrodólares lá do Golfo Pérsico, com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes, enfim, ele fez uma série de visitas para lá, também para Israel, e aí a gente teve denúncias, por exemplo, dele estar fazendo lobby para a indústria armamentista de Israel no Brasil, inclusive forçando até um contrato, né, do Exército Brasileiro de parceria de fabricação de armas, enfim. Isso foi denunciado na época do governo Bolsonaro. Então, assim, isso gera oportunidade de negócio também, né? A gente viu depois a questão das joias, que a Polícia Federal não conseguiu apurar esse ponto, mas existe a suspeita de que, de alguma forma, elas poderiam ser algum tipo de agrado para o Bolsonaro, ou para a família Bolsonaro, por conta de interesses desses países, porque foi feito levantamentos lá na época que, se você juntasse tudo que, por exemplo, os últimos presidentes americanos ganharam de presente desses países, em termos de valores, não dava o que o Bolsonaro ganhou. Bolsonaro e a Michelle, enfim. Então, assim, são presentes bem fora do comum. E esse cargo acaba que dá legitimidade para isso, né? Ele vira, quando ele assume esse cargo, o representante da Câmara dos Deputados brasileiros para lidar com outros órgãos governamentais pelo mundo, tanto legislativos quanto executivos. Então, assim, isso abre muitas portas, né? Assim, inegavelmente. Com certeza. Eu aqui, até, eu não sei se fortalece tanto a narrativa, viu, Igor, do próprio Eduardo, porque ele mesmo tem feito uma campanha aberta e agora muito mais agressiva, né? Já vinha fazendo há bastante tempo, mas agora é uma campanha aberta internacional contra o Alexandre de Moraes e contra o Supremo, né? Então, me parece um tanto quanto óbvio que essa relação ficaria desgastada, né? Não precisaria nem, de fato, algum ministro conversar com Valdemar Costa Neto, o próprio entorno dele, aconselhando, né? Porque existem alas diferentes dentro do PL que também acham que a família Bolsonaro, né, e o próprio Jair protege a si próprio e aos filhos. Então, essa relação me parece que é um tanto quanto óbvia também. Agora, Nossa, pode não, falar, com pode falar. certeza. O próprio Valdemar tem o interesse de continuar fora da Com denúncia do certeza. PGR. É Uhum. possível que tenha acontecido, não estou dizendo que não, mas é que também acho que isso acaba fortalecendo a narrativa que ele está tentando emplacar de que ele não pode exercer o mandato dele com liberdade no Brasil, né, por conta do alexandrismo, né, assim, só isso que eu quis pontuar. Pode se fazer, né? Pode usar dessa narrativa também, que ele já vem usando até. Eu acho que para a gente fechar, eu queria só que a gente trouxesse um pouco sobre essa diferença dos perfis, né? Porque o Bolsonaro, ele basicamente alçou os filhos a essa visibilidade nacional, né, como articuladores ali com funções diferentes dentro da família. E a gente sabe que tem algumas rusgas entre os filhos do Bolsonaro, enfim. Qual que sempre, para além desse papel que a gente conhece e que o Eduardo foi caminhando, né, para ter hoje, que é esse articulador conversando com outras lideranças da extrema direita no mundo, qual que é o papel dele dentro da família, né? Por exemplo, na busca por um voto mais conservador, conversar com essas pessoas. Como é que ele desempenha esse papel hoje? Me parece que ele acaba fazendo esse papel mais programático, né, de alguém que tenta dar uma cara, ou pelo menos emplacar bandeiras que seriam do bolsonarismo, né. O Flávio fica mais com essa articulação política mais tradicional, digamos assim, com um perfil mais centrão, e o Carlos, que é o mais arredio deles, com a questão das redes sociais, né. Acho que a divisão seria essa. Eu acho que me parece que assim, o papel do Eduardo é muito esse. E essa coisa do CEPAC que eu falei tem a ver com isso. Ele criou um instituto também, né, o Instituto Liberal Conservador, que tenta de alguma forma se arvorar nessa posição também de um think tank assim da extrema direita brasileira. Eu acho que a ambição dele é muito essa, assim. Eu acho que é essa mesmo, e acho que a gente vai agora acompanhar, né, novos capítulos do Eduardo Bolsonaro nos próximos 4 meses, por enquanto, né, que a gente acha que ele vai permanecer por lá, mas ainda não dá para saber. Muito obrigada, prazer conversar contigo, te receber mais uma vez aqui. Gabi, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Estou às ordens, quando quiser só chamar. Foi ótimo o nosso papo. Que é isso, eu que agradeço sempre. Obrigada demais e bom trabalho por aí. Até mais.
Obrigada também a você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos e na sequência vem o Rolê ICL. Eu lembro a você que o Em Detalhes também pode ser conferido por você de segunda a sexta-feira nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até amanhã! Fala, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Você fica preocupado com os seus filhos, que eles estão se tornando sedentários, que só mexem ali na tela, no computador, ou quando às vezes seus filhos são um pouco mais velhos, eles entraram nessa onda de querer trabalhar e estão descuidando da saúde, quando eram mais jovens faziam esportes. Deixa eu dar uma dica para vocês. No dia 30 de março, a gente vai iniciar uma jornada esportiva, mas que tem uma aula inaugural que é aberta para todo mundo assistir, o Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ele venceu 6 vezes o Ironman no Havaí. E ele traz ferramentas e conceitos para todo mundo poder aplicar na vida e buscar uma performance esportiva melhor, mas mais do que isso, esse gosto pela atividade física, pelo esporte e essa melhoria na saúde que todo mundo pode ter. Então, dá essa dica para os filhos de vocês assistirem essa aula gratuita.